Boa noite, meu povo. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a essa nossa segunda aula, né? A aula da semana passada foi uma aula de introdução, de acolhida, de também da gente ir se situando dentro desse curso, dentro da nossa plataforma, né? A gente ainda tem algumas pessoas que têm algumas dúvidas, mas aí a gente vai também sanando, ajudando todo mundo a participar, né? A participar desse curso, desse processo que a gente tem pensado aí com tanto carinho para vocês. Então, sejam bem-vindos, bem-vindas. Espero aí que tenham gostado das músicas. A ideia é que a gente sempre use a música, o vídeo, para ir também ajudando a gente a ilustrar um pouco da temática, para trazer um pouco de, de ânimo e de esperança aí para a nossa caminhada, né? São músicas que também vão nos acompanhando e nos ajudando, né? Nessa luta, na ocupação desses lugares que são os conselhos, né? Aquilo que a gente, por onde a gente tem andado. Então, vocês vão se acostumando também com essa dinâmica, né? A gente sempre começar com alguma música, com alguma coisa que ajuda a gente a se situar e também a nos prepararmos aí para a aula, para a riqueza aí de informação que a gente vai receber. Então, hoje a gente quer iniciar nossa aula, nossa segunda aula, né? Então, a gente quer, nessa aula, discutir a relação entre a democracia, os direitos humanos e o direito constitucional, né? Então, a gente quer aí começar a introduzir esses termos, essas teorias que vão também nos ajudando aí na nossa atuação, né? O curso todo ele é preparado para que a gente possa unir aí a nossa prática e também aquilo que vai nos inspirando, vai nos ajudando a bem ocupar esses espaços, esses lugares de direito, né? Então, hoje a gente recebe aqui com muita alegria, com muita gratidão desde já, o professor Sebastião Donizete de Carvalho, ou Donizete, né, como a Carmen o apresentou aí para mim. O Donizete ele é doutor em educação, mestre em ciências da religião, é formado também em direito, em língua portuguesa, em teologia, em filosofia, né, um currículo bem vasto. Ele atua como professor eletivo e diretor do, da Unifimes, né, e leciona Direito Constitucional, Processual, Civil e Direitos Humanos. É ex-conselheiro do Conselho Estadual de Educação de Goiás, é também assessor jurídico da Animes e também conselheiro nacional e coordenador estadual do MNDH, procurador jurídico e também presidente aí do Instituto Brasil Central, o IBRACE também que faz parte aí da rede Caminhos de Esperança, que também tem nos ajudado aí nesse curso. Então é com muita alegria que a gente quer acolher você, professor, obrigado aí pela disponibilidade, por estar aí com a gente nesse caminho tão precioso e também que a gente tem colocado bastante esperança, né? Então, eu já passo a palavra aí para o senhor para a gente começar aí essa reflexão. Boa noite. Boa noite a todos vocês. Eu até mandei para o Robson aí agora uma apresentação que eu preparei para a gente falar, se for o caso, para compartilhar. Bom, quero agradecer muito aí ao Robson e à Carmen por ter me convidado para falar desse tema. Acredito que esse tema, nesse momento, ele é um tema de discussão fundamental,
ainda mais que nós estamos discutindo com a sociedade civil, que faz uma espécie de acompanhamento das políticas públicas, porque estão inseridas nos conselhos, né? Eu, eu sempre estou envolvido aí em conselhos de direitos, né? Direitos humanos, direitos das pessoas com deficiência e tal. Acho que isso é fundamental, né? No meu trabalho, especialmente como advogado, a gente fica trabalhando muito com essas questões, né? O tema hoje é um tema muito extenso, né? Eu brinquei com o Robson, falei, Robson, na verdade, seria irresponsabilidade a gente falar que vai tratar disso tudo, porque é muita coisa para pouco tempo. E aí eu fiz uma opção, né? A opção que fiz foi fazer um recorte, né? Eu quero discutir democracia, direitos humanos e Constituição a partir de algumas coisas que estão acontecendo, né? A partir das grandes discussões que a gente está vendo aí no cenário do judiciário, a discussão que a gente está fazendo e que envolve discussões de políticas públicas, então quero fazer isso. Eu mandei para o... Você recebeu aí, Robson, a apresentação em PowerPoint? Isso. Nós vamos combinar aqui, não tem muita coisa ali, não, são mais imagens, mas é para a gente ir conversando sobre isso. Você pode passar para a segunda lâmina aí? Então, a segunda lâmina é o tema. Você que está com o movimento aí, né? Eu não tenho aqui. Está fechado o seu áudio. Tá, isso. Então, isso aí é só para... Porque a gente está trabalhando numa formação específica e eu quis recuperar aquilo que me mandaram para dizer. Pode passar para a terceira aí. Vou começar... Eu não sei se todo mundo aqui tem o costume de estudar as ciências humanas, né? Ciências sociais. E aí, eu quero começar exatamente tratando de uma frase do livro da filósofa alemã Hannah Arendt, quando ela está escrevendo um livro chamado As Origens do Totalitarismo. A Hannah, ela é judia, né? E ela foge da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Ela tinha um grupo ali que a gente chama de Escola de Frankfurt, que estão estudando como aplicar as ideias marxianas na cultura e na política para o mundo moderno, e ela acaba conseguindo fugir da perseguição nazista, e ela vai para os Estados Unidos e começa a trabalhar lá, e ela é instigada pelo que está acontecendo no mundo, né? Inclusive para produzir coisas assim no calor do momento, quando ela escreve o livro sobre o Eichmann, que ela vai para Nuremberg para acompanhar o julgamento daquele nazista que tinha sido preso, e ela inicialmente quer entender como que as pessoas chegaram à insensibilidade tal de promover um sistema que mata as pessoas, que pratica aquilo que modernamente a gente está chamando de necropolítica, né? Então, a ideia era exatamente tratar disso. Como é que isso se origina no mundo? Marx diz que a história ela se repete como tragédia e farsa, né?
E a gente está vivendo tanta coisa semelhante hoje, uma guinada das pessoas para esse tipo de autoritarismo desmedido, né? A gente, aqui no Brasil, vê isso cotidianamente acontecendo todos os dias. A tentativa da exclusão do diferente, a tentativa de negar outro tipo de existência, né? E a Hannah escreve no livro Origens do Totalitarismo, ela diz assim, ó, depois ela tem um livro que se chama Tempos Sombrios, né? Ela escreve, vivemos tempos sombrios, onde as piores pessoas perderam medo. E as melhores pessoas perderam a esperança. Isso revela muito. A gente viu alguns ataques misóginos acontecendo no parlamento em Goiás e no parlamento nacional, e isso me parece que era uma brasa que estava escondida embaixo de cinzas, e isso apareceu de uma forma tão violenta, revelando um jeito das pessoas lidarem com a diferença e o diferente de uma forma brutal. Mas é só para dizer que a gente está vivendo em tempos sombrios. Não vou entrar em detalhes disso aqui, não, porque é muito mais, o tempo sombrio é muito mais do que cultura e política, né? A gente vive mesmo uma crise da humanidade, do modo de produção que a gente está aqui. Pode passar para o próximo aí, por favor, Robson? Bom, nosso tema aqui é discutir Constituição e democracia. Eu estou dentro de um grupo de pessoas que diz que a Constituição de 1988 é fundamental para o Brasil. E é agora que a gente está começando a ver os efeitos que essa Constituição pode provocar na realidade, né? Essa Constituição, ela é fruto de um Congresso Constituinte de 1986, ele é eleito em 1986, os deputados e senadores constituintes fazem a Constituição com muita pressão popular, né? E isso se dá num período que sucede a ditadura, e eu sempre gosto de lembrar essa frase aqui que o podcast Medo e Delírio em Brasília repete muito, mas é uma frase do Sobral Pinto, um advogado católico conservador que se destacou na sua advocacia para defender presos políticos, tanto na ditadura Vargas quanto na ditadura militar, né? E aí ele diz o seguinte, ó, eu considero o desastre do Brasil a proclamação da República pelos militares. Os militares, tendo proclamado a República, julgaram-se donos da República e nunca aceitaram não serem os donos da República. Nós vivemos essa tensão permanente no Brasil. Ela é permanente, ela nunca deixou de existir, nunca, não é? Aquilo que a gente viu acontecendo no 8 de janeiro é fruto dessa concepção. Existe um mito fundador dos militares na Batalha de Guararapes, dizendo que o exército brasileiro ele é fundado na luta contra os holandeses. Isso é um mito, uma mentira, né? E os militares se sentem como se fossem a parte especial do Brasil, que essas pessoas militares têm um destino manifesto, e eles estão aqui para proteger o Brasil da gente que é civil. Um absurdo, uma concepção completamente equivocada. Eles vivem tanto numa bolha que o general Pazuello, quando assumiu o Ministério da Saúde, disse que não conhecia o SUS. Sabe por quê? Porque os militares têm atendimento de saúde exclusivo, em hospitais exclusivos. Não é? Então, esse traço aqui, a gente não pode perder ele. A ameaça à democracia no Brasil, ela vive, sobrevive, se mantém
nas Forças Armadas. E isso vai se configurando ao longo do século de formas diferentes. Nós poderíamos gastar esse tempo aqui para discutir como que na Constituição da República os militares que estavam saindo, né, lembram-se que em 1985 Tancredo é eleito num colégio eleitoral, o vice dele assume, sendo que ele não poderia assumir, mas não vamos entrar nesse detalhe, o vice dele assume, e aí a Constituição vai mexer na estrutura do Brasil. E o Valdir Pires, que era o ministro do Exército, porque naquela época era ministério, ele fez um lobby e uma pressão para fazer o artigo 142 da Constituição, para dizer que quem vai controlar, tutelar a democracia no Brasil são os militares. E isso, inclusive, dentro do direito, você tem o Ives Granda Martins aí, que é um extremo conservador, né, um católico da Opus Dei, que vai dizer que, de fato, quem tutela a sociedade brasileira e o governo brasileiro, os militares. É um equívoco de interpretação, inclusive afastado pelo Supremo. Então, a gente não pode perder isso de vista. Por quê? Porque a gente está vindo o mundo da segurança aí, e esse mundo da segurança tem uma ideia de democracia. Essa ideia de democracia está nas estruturas policiais, estão nas guardas municipais, nas polícias militares. A gente não pode esquecer que, em 1969, a ditadura juntou as forças de segurança e as polícias militares ficaram subordinadas às forças armadas, e isso tem consequências até hoje, e isso inviabiliza, em boa parte, a organização popular e a democracia no Brasil. Eu não estou nem discutindo aqui desigualdade social, não estou discutindo os problemas estruturais históricos que nós temos, só estou falando que, do ponto de vista daquilo que é o arranjo, o ordenamento jurídico brasileiro ainda se constrói na ideia de que é preciso que a sociedade civil seja tutelada pelos militares, porque a sociedade civil não é adulta, não é madura. Isso é um equívoco absurdo. Pode passar para frente, por favor? Bom, olha, a letrinha está pequena, mas não se preocupem com isso, não. Eu resolvi falar disso aqui, inclusive para dizer que riscos que a gente está correndo para a democracia. Do lado direito aí da tela, tem o ato institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968. Tá? O AI-5, e aqui é só para, como a gente está tratando de constitucional, quando os militares assumiram o poder na força, em 1964, eles precisavam de fugir das regras da Constituição de 46, que tem semelhanças com a Constituição de 1988. E aí, eles chamaram um professor de direito da USP, Gama Filho, conhecido como Gaminha, um dos grandes estudiosos do direito penal brasileiro, e o Gaminha criou a ideia, junto com Francisco Campos, que cria a Constituição polaca da ditadura do Vargas, ele criou a ideia de que não era preciso fazer uma Constituição, não. Por quê? Porque o grupo que estava no poder podia fazer uma norma que estava superior a qualquer outra norma, e isso foi chamado de ato institucional. Então, quando os militares assumem, eles não assumem por eleição, eles dão um golpe, a presidência da República é declarada vaga e o presidente ainda estava no território. Por que que isso acontece? Porque havia um temor de que se mexeria na estrutura agrária, que se faria uma reforma de educação, que ampliaria os direitos das pessoas. Havia um temor de que o João Goulart, por ter sido ministro do Vargas, ele aumentou em 100% o salário mínimo. Então, tinha-se essa ideia, e aí houve uma interrupção
violenta do desenvolvimento da sociedade brasileira, que foi a ditadura militar, né? O René Armand Dreyfus, ele escreve um livro que ele vai contar como é que a ditadura militar é civil e empresarial também. Esse livro chama A Conquista do Estado, 1964, A Conquista do Estado. Depois a professora Helena Starling vai discutir essa mesma coisa, como que isso se dá em Minas Gerais. Então, os militares foram títeres, né? Eles assumiram o poder em nome de uma concepção de direita ligada diretamente aos Estados Unidos. O problema de fazer uma aliança dessa com os Estados Unidos é que 50 anos depois os documentos são revelados, né? Aí você tem gravações de vozes das pessoas discutindo com o embaixador dos Estados Unidos, e essa discussão da ditadura, a ditadura começa em 64, em março de 64, já caça um punhado de deputados e senadores, vereadores e prefeitos, proíbe eleições imediatamente, porque haveria eleição em 1965, isso não aconteceu, né? Há uma perseguição aos possíveis candidatos, o Lacerda e o Juscelino Kubitschek, né? Há isso, né? Eles caçam, inclusive, o mandato de senador de Juscelino Kubitschek de Goiás, né? O Juscelino era senador por Goiás, e eles caçam esse mandato, ele não esperava, ainda se suspeita até hoje das condições da morte do Juscelino, nós não vamos entrar nisso aqui, mas o que vai desencadear o fechamento do regime militar, da ditadura militar, é exatamente a morte de um estudante no Rio de Janeiro. O Edson Luiz é morto no restaurante universitário chamado Calabouço, e ele, que não era do movimento estudantil, estava ali no restaurante para comer, houve uma violência, ele foi morto, e isso causou uma comoção social muito grande, que teve reflexos no Brasil inteiro, e junta-se a isso a ideia de que no Congresso começou... E o que aconteceu? Não, mudou para a privada, tá bom. Acho que tem um... Aí, obrigado. Aí, bom, e junta-se a isso um discurso no Congresso, né? Olha para vocês verem. Um deputado faz um discurso no Congresso dizendo que as mulheres não deviam dançar e nem namorar os militares. Os militares se sentem ofendidos por isso, pedem para processar ele, o Congresso não deixa processar esse deputado, Márcio Moreira Alves, e aí, por conta do movimento estudantil de reação da morte do Edson Luiz e também dessa reação do Congresso, né, o regime se fecha e é feito o AI-5. Aí, eu peguei aí, se vocês olharem na apresentação, tá aí, ó, artigo 5º do AI-5. A suspensão dos direitos políticos com base nesse ato importa simultaneamente cessação de privilégio de foro por prerrogativa de função, suspensão do direito de votar e ser votado nas eleições sindicais, proibição de atividades ou manifestação sobre assuntos de natureza política, aplicação, quando necessária, das seguintes medidas de segurança: liberdade vigiada, proibição de frequentar determinados locais, domicílio determinado, o ato que decretar a suspensão dos direitos políticos poderá fixar restrições ou proibições relativamente ao exercício e direitos políticos ou privados. Pode passar para a próxima? Aí, no ato, fica suspensa a garantia de habeas corpus nos casos de crimes políticos contra a segurança nacional, a ordem econômica e social e a economia popular. Exclui-se, está no AI-5, exclui-se de qualquer apreciação judicial todos os atos praticados de acordo com esse ato institucional e seus atos complementares, bem como os respectivos efeitos. Esse ato AI-5 foi aprovado pelo Conselho de Segurança Nacional. A única pessoa que se manifestou o contrário foi o vice-presidente da República na época, o Pedro Aleixo, que argumentou que não queria votar porque o medo dele não era de quem estava naquela sala utilizar o AI-5, era do guarda da esquina, né?
que ele queria dizer com isso? Porque esse poder dado àquelas pessoas poderia gerar uma violência incontrolável, né? E outra coisa, qualquer decisão do judiciário não era admitida. Por quê? Porque quem estava no poder dizia o que era válido ou o que não era válido. Então, isso aqui é a consolidação, papel escrito da ditadura, né? Se você for verificar, ver os documentos que a Universidade Federal de Goiás pegou da ditadura aqui em Goiás, você vai verificar esses documentos e você vai ver a vigilância na população. Uma vizinha denuncia, tem esse documento ali, uma vizinha denuncia o dono de uma pensão no setor universitário, que era vizinho a ela, e ela não gostava dele, e ela afirma na polícia que ele estava trabalhando na pensão para levar o filho dele para estudar na Rússia. Isso vira um inquérito. A polícia entra na pensão, quebra a porta da pensão, prende a pessoa não sabe por que foi preso, e essa pessoa é levada para a prisão, torturada, e só depois que se descobre que o filho não estudava, então não tinha jeito de ir para a Rússia, ele é solto. Em Goiás, você tem o Ismael Silva de Jesus. Ele era do Partido Comunista, um rapaz de 19 anos, ele é levado para o setor Guanabara, ele é barbaramente torturado de um dia para o outro. Um colega dele viu ele na prisão, porque era do Exército, e o corpo é devolvido para a família falando que ele tinha se suicidado amarrado num barbante. Num barbante. A família, foi vedada a família abrir o caixão e a família viu que o olho dele estava furado e o braço dele estava quebrado. E a polícia militar estava dentro da casa na hora do velório para não deixar abrir o caixão. Um jovem de 19 anos. Nós tivemos o caso do Marcos Antônio Dias Batista, com 15 anos, ele foi preso no Tocantins, que naquela época era Goiás, porque ele era presidente do Grêmio Estudantil do Liceu de Goiânia. E o corpo dele desapareceu, nunca mais foi encontrado. Pode passar, por favor? Bom, como vocês viram aí, a ditadura militar, ela provocou restrição em toda a liberdade civil, né? Se você pegar professores de universidades proibidos de dar aula, né? Dentro da Universidade Federal de Goiás tinha um comitê, AGE, que era um comitê de verificação e espionagem. Você tem personalidades políticos hoje ainda vivos, um que foi governador do estado, Irapuã Costa Júnior, que era o maior dedo duro da Universidade Federal. Os professores perdiam os cargos, né? Eles perdiam os cargos, além de perder os cargos, eles eram afastados das funções e muitas vezes tinham que deixar o país, né? Se você pegar aqui a quantidade de censura, de repressão, né? E, de qualquer forma, a publicação nos jornais, o jornal Estado de São Paulo saía com partes em branco, ou com receita de bolo, ou com uma poesia, porque havia censor nos jornais, né? Não era possível você publicar qualquer coisa sem que tivesse autorização prévia. Então, eu estou falando aqui... Por quê? Porque tem muita gente ainda que defende que precisava de ter ditadura. A primeira coisa de quem defende ter ditadura era a proibição dele defender a ditadura na rua. Ele seria preso, né? Sem qualquer garantia. Se vocês viram o filme Ainda Estou Aqui, o Rubens Paiva é preso porque recebia cartas de gente que estava no exterior e entregava essas cartas, né? E ele foi preso, levado de casa, torturado, não resistiu à tortura, né? A mulher foi presa, a filha foi presa, a mulher ficou
74 dias presa lá. Depois, não havia atestado de óbito dele, o corpo dele foi enterrado no Recreio dos Bandeirantes, depois enterraram em outra praia, enterraram numa terceira praia. Quando a família estava descobrindo, pegaram o corpo dele e jogaram no mar. No mar. Só em 1996 que a família teve acesso ao atestado de óbito. Nem a conta bancária podia ser mexida. Ditadura é isso, né? Ditadura é isso aqui. Que era impossível, por exemplo, a gente nunca vai poder esquecer de que a primeira grande construção da Odebrecht, porque a Odebrecht virou símbolo de corrupção, foi a sede da Petrobras no Rio de Janeiro, em 1976, quando o Geisel era presidente. Então, tem muita gente que fala assim, não havia corrupção. Não havia corrupção porque não se podia investigar. Você tem uma tese de doutorado da USP que trata só das relações dos militares com os empresários. É um negócio terrível, né? O desvio de dinheiro, não havia nenhum controle. Nenhum controle. Pode passar, por favor? Bom, aí tem a foto do Edson Luiz, esse estudante que foi morto em 1968. O Edson Luiz, num livro que eu recém escrevi agora, eu ponho a foto da mãe dele encontrando com ele no caixão, né? O livro que eu escrevi trata da história do padre Francisco Cavazucci em Goiás, que ficou cego em razão de um atentado de pistoleiros, de fazendeiros, por conta do movimento que nós fazíamos para garantir a reforma agrária na instituição, né? Quer dizer, a principal causa dos mandantes de terem contratado um pistoleiro foi isso. Esse livro sairá nos próximos 60 dias e se chama A Profecia na Escuridão, porque ele ficou cego em razão do atentado. Sairá pela editora Recriar, tá? Espero depois ter a oportunidade de passar para vocês isso, de divulgar. A gente vai fazer o lançamento na Amazon e a renda da primeira semana de venda irá para uma instituição de direitos humanos, né? Isso já está feito. Para vocês terem uma ideia da loucura, então, quando o Edson Luiz é morto lá no Rio de Janeiro, o movimento estudantil aqui de Goiás resolveu fazer uma manifestação para ir contra a violência contra aquele estudante, né? Os militares, num primeiro momento, permitiram a manifestação. Por quê? Porque eles estavam interessados em pegar lideranças estudantis. Algumas dessas lideranças estudantis, né, Euler Ivo, Tarzan de Castro, Pedro Wilson Guimarães, essas pessoas estavam circulando ali, os presidentes dos grêmios estudantis, e aí os militares resolveram que iam matar a principal liderança estudantil, que era o Euler Ivo, e isso levou à morte de um rapaz de Pires do Rio, chamado Ornalino, 19 anos, que estava lavando carros ali perto da Rua 8, e ele era muito parecido com o Euler Ivo, a polícia chegou atirando e matou ele. Então, essa é a primeira pessoa morta oficialmente pela ditadura em Goiás, né? O apelido dele era Fio, e ele estava com a esposa que estava grávida, morava lá na Avenida Paranaíba, e só muitos anos depois foi reconhecido que o crime dele, né, o policial militar no depoimento, no inquérito, disse assim que atirou do lado de uma caçamba, a bala bateu na caçamba e acertou a cabeça dela. É a primeira caçamba no mundo que tem uma pontaria tão eficiente, né? Eu estou colocando isso aqui, o exército invade a catedral e atira em estudantes na catedral, atingindo 3 estudantes, não é? Na catedral ali na Rua 19, só para dizer para vocês que a ditadura militar ela não tem controle. O golpe promovido extermina qualquer direito possível. Pode passar, por favor, Robson? Bom,
É claro que esse modelo de ditadura ele vai se esgotando, não é? Ele vai se esgotando porque também havia no mundo toda uma ideia. O governo norte-americano, o presidente era o Jimmy Carter não dava apoio tão direto à ditadura, houve uma crise econômica enorme, né? Com o aumento do preço do petróleo em 74, o primeiro reflexo aqui é o MDB, que era o partido da oposição consentida, eleger senadores, muito mais, aí criaram senadores biônicos, né? Triplicaram o número de senadores, mas havia uma pressão da sociedade civil, porque os estudantes eram todos da classe média, a sociedade civil muito comovida com aquilo, a própria Igreja Católica tentando influenciar nisso aqui, acaba que no final dos anos 70 havia um movimento, por que eu estou focando nisso? Um movimento chamado Movimento de Anistia. Então, você tinha muitos condenados, ou que estavam presos nas cadeias, ou você tinha pessoas exiladas que estavam fora do país. Então, a sociedade civil, especialmente provocada pelo movimento negro, tá? O MNU, Movimento Negro Unificado, ele surge quando a classe média começa a dizer que os presos políticos eram presos políticos e começam a diferenciar preso político de preso comum, o Movimento Negro Unificado levanta a seguinte tese: preso é preso. Desrespeito de direitos humanos é, sim, de jovens brancos, de classe média, que estudam na educação superior. Mas direitos humanos também são dos negros e dos pobres que estão presos. Essa discussão, essa gênese do movimento negro unificado, ainda falta muito para a gente investigar. Por quê? Porque aqui vão aparecer alguns movimentos que no curso da anistia, movido especialmente pelas comissões de justiça e paz da Igreja Católica e a classe média, esses movimentos foram meio que apagados, mas foram fundamentais na resistência à ditadura. Você verificar aqui, o jornal Lampião, que era dos gays, né? Tem um filme que foi lançado há uns 3 anos atrás, que conta das resistências das lésbicas e das travestis, especialmente a partir de bares do centro de São Paulo. Acho que o filme chama Bar Trevo, uma coisa assim. Você vai ver que há um movimento enorme de diversidade da sociedade brasileira, buscando a saída desses problemas estruturais que nós temos, né? Da pobreza, do racismo, da homofobia, dos resquícios da escravidão, mas, nesse momento, aquilo que comove a sociedade, num primeiro momento, é tentar liberar as penas de quem tinha sido condenado de forma injusta pela justiça militar. Aí vence essa ideia, em 1979 é votada uma lei da anistia. A lei da anistia previa o retorno dos exilados para o Brasil, restituição dos direitos políticos, restituição dos cargos perdidos e também uma coisa que a gente não resolveu até hoje, que libera os militares que cometeram crimes contra a humanidade e não foram julgados até hoje. Se a gente não cuidar dessa ferida, a gente não consolida a democracia no Brasil. Se a gente não discutir os crimes contra a humanidade que foram cometidos pelas Forças Armadas, em nome do Estado brasileiro, a gente não consolida a democracia. E a gente vai ter a espada dos militares sempre no pescoço da sociedade brasileira. Nós precisamos resolver, talvez, a oportunidade única que nós temos, e que é agora, é o julgamento dos crimes contra o Estado Democrático de Direito por conta do 8 de janeiro.
É a primeira vez que a gente enfrenta a estrutura militar. E tem que ser daqui para frente. Bom, podemos passar? Bom, para os que são mais novos aqui, ou os que estão na mesma faixa etária que eu, deverão se lembrar que em 1985, 86, com a eleição, o Tancredo é eleito e promete uma Assembleia Nacional Constituinte. O Sarney mantém essa promessa e nós da sociedade civil começávamos a discutir a seguinte coisa: nós queremos uma Constituinte única e soberana, em que a sociedade organizada poderia indicar membros para discutir a nova Constituição. No entanto, a votação desse processo levou de que nós faríamos a Constituição dentro da institucionalidade. Nós elegeríamos deputados federais e senadores constituintes e não cuidaríamos de fazer uma Constituinte soberana. Mesmo assim, com esse limite, então, a eleição de 1986 foi muito marcada por isso, né? As pessoas começaram a trabalhar como é que a gente pode eleger constituintes. A sociedade civil criou o plenário pró-participação popular na Constituinte. Eu fui coordenador do plenário na região da Diocese de Goiás. Isso depois que a Constituinte está instalada, o Congresso Constituinte instalado, a gente fez abaixo-assinados para a reforma agrária, para o capítulo da educação, para a discussão dos direitos sociais, e a gente conseguiu fazer um movimento de que a gente levava esses abaixo-assinados para entregar no Congresso Constituinte, né? Isso foi um esforço da sociedade brasileira. A gente não pode esquecer que a sociedade civil, em 1986, faz a 8ª Conferência Nacional de Saúde, onde se estabelece as bases do Sistema Único de Saúde. Isso é uma luta da sociedade brasileira. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente não pode esquecer, gente, essa disputa continua ainda. Nós tentamos fazer uma Constituição que ampliasse o direito dos brasileiros, que garantisse o acesso dos brasileiros às riquezas que o Brasil produz, dentro de uma sociedade capitalista liberal, saindo de uma ditadura. Em alguns momentos a gente foi favorecido por isso, mas a gente ganhou algumas batalhas, venceu algumas coisas, perdeu muitas, né? Por quê? Porque num determinado momento a gente não conseguia ainda sair dessa situação. Nós temos uma Constituição hoje social-democrata. No aspecto econômico ela é liberal, mas ela é social-democrata. Uma Constituição que o Canotilho, que é um estudioso português, diz que a nossa Constituição é uma Constituição dirigente. Então, não adianta a gente querer achar que as coisas todas vão acontecer, porque a nossa Constituição propõe a construção de um país para o futuro. Tá? Deixa eu só focar um pouquinho nesse negócio da construção para o futuro. Eu fui vereador no município de Mossâmedes, pelo Partido dos Trabalhadores, do ano de 93 a 96. Então, nós tínhamos aí 3 anos de Constituição Federal, né? Por que eu estou falando isso? Porque hoje, quando eu volto no município de 5 mil habitantes, o que eu vejo? Você tem uma estrutura de saúde que tem CRAS, que tem SAMU, que tem agente comunitário de saúde.
Você tem um prédio do Ministério Público, por quê? Porque na época que eu era vereador, a única coisa que o Ministério Público tinha era o promotor. Hoje você tem um prédio do Ministério Público que tem 10 pessoas trabalhando com promotor. Você tem uma política de assistência social consolidada, com verbas específicas, poucas verbas, mas específicas. Hoje, a exigência de que todas as políticas públicas precisam ter conselhos. Então, não é possível receber dinheiro para o Fundo do Meio Ambiente se você não tiver um conselho de meio ambiente. A gente não pode esquecer da grande estrutura criada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, dos conselhos de direitos da criança e do adolescente, com o conselho tutelar. Essa estrutura não existia. Nessa época que eu fui vereador, se alguém sofresse um acidente na beirada da estrada, só a piedade de um outro carro estivesse passando, ele chegava ao hospital. Hoje, qualquer pessoa que sofrer acidente em qualquer lugar do Brasil vai ter um SAMU próximo para socorrê-lo. Tá? Não estou dizendo que isso trata-se só do ordenamento jurídico. O que eu estou dizendo é que aquilo que a Constituição de 1988 criou como direitos, isso foi se alastrando para o Brasil. Né? E é claro que com todos os limites e todas as disputas. Né? É impossível a gente deixar de lembrar que a gente hoje está discutindo corte em orçamento das universidades públicas. A gente não pode deixar de esquecer isso, porque isso não poderia estar acontecendo num governo dessa natureza. Porque esse governo, ele é fruto da disputa contra a Constituição de 88. Nós estamos tentando ressuscitar a Constituição de 88 e levá-la até os últimos limites. Isso pressupõe garantir direito para a maioria da população. Se vocês viram a última revista Carta Capital da semana passada, a revolução silenciosa das cotas na educação brasileira. Eu sou professor universitário, eu vejo isso todos os dias. A cor dos estudantes mudaram na educação superior, gente. Nós estamos falando de uma população de 56% de negros no Brasil, e até os anos 80 do século passado, você tinha na sala de aula pessoas brancas. Isso ainda é um processo que tem uma resistência infernal. Vamos passar para frente, porque senão eu me empolgo aqui. Olha, eu quero tratar... Bom, aí tem uma manchete do site Poder 360, e aí, como nós estamos discutindo democracia, direitos humanos e Constituição, olha, a manchete é a seguinte: Estados Unidos da América vão impor sanção a Moraes para dar exemplo, diz Eduardo. O Eduardo aí é o 01, 02, 03, 0, sei lá o quê. Ele é um filho do Bolsonaro, né? Um deputado federal. Deputado federal licenciado, eleito pelo povo de São Paulo, que está lá nos Estados Unidos trabalhando contra o governo brasileiro, contra o Estado brasileiro. Né? E aí, aqui tem uma discussão de fundo constitucional. Por quê? Porque a Constituição trabalha com soberania. O que é a soberania? Soberania é todo Estado é soberano sobre si. Não pode haver intervenção de outro Estado, que também é soberano, no Estado soberano brasileiro. Sim. Então, nós estamos tratando aqui de soberania. Pode haver uma punição segundo uma lei de um país que se considera o xerife do mundo? Pode. Qual que é essa punição? Proibição de ter cartão de crédito porque a sede está lá nos Estados Unidos. Proibição de ter empresa lá. Proibição de ter dinheiro depositado lá. No mais grave, proibição de entrar nos Estados Unidos. Mas vejam que tudo isso diz respeito a coisas que estão nos Estados Unidos, porque trata da soberania dos Estados Unidos.
Só que algumas pessoas estão entendendo isso como forma de controlar o poder judiciário brasileiro. Isso não é possível. Isso não há permissão constitucional para isso. Tá? Pode passar, por favor? Bom, aí eu fiquei imaginando assim, vamos supor que esse deputado abjeto, né, essa escória da raça humana, tivesse fazendo isso na época da ditadura. Aí peguei o decreto 314 de 1967, eu estava com 2 anos, que definia os crimes contra a segurança nacional. Lá está escrito assim no artigo 5º: tentar, com ou sem auxílio estrangeiro, submeter o território nacional ou parte dele ao domínio ou soberania de outro país, suprimir ou pôr em perigo a independência do Brasil. Pena, reclusão 5 a 20 anos. Artigo 6º. Entrar em entendimento ou negociação com o governo estrangeiro ou seus agentes a fim de provocar guerra ou atos de hostilidade contra o Brasil. Pena, reclusão, preso, no xadrez, 5 a 15 anos. Bom, aliciar indivíduos de outra nação para que invadam o território brasileiro, seja qual for o motivo. Pena, reclusão de 3 a 10 anos. Olha para você ver que nível que nós chegamos de discussão sobre o Brasil. É como se houvesse uma tentativa de buscar um xerife externo para controlar aquilo que algumas pessoas pensam que é o direito, que é só a partir deles. Pode passar para frente, por favor? Bom, aí a Procuradoria-Geral da República, tá? Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal para investigar o deputado por atuação nos Estados Unidos contra autoridades brasileiras. O órgão, a Procuradoria-Geral da República, entendeu que o deputado estaria tentando conseguir sanções contra integrantes do Judiciário brasileiro por meio de postagens nas redes sociais e entrevistas nos Estados Unidos. Bolsonaro também deve prestar depoimento já sobre o caso, já que, para a PGR, ele seria o maior beneficiário pelas ações do filho. Então, aqui é preciso entender que não caberia ao Supremo Tribunal Federal pedir a investigação disso, a não ser que a PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, fosse omissa. O inquérito das fake news foi aberto dentro do Supremo porque o regimento do Supremo foi acolhido pela Constituição de 1988 e tudo que está escrito nele lá tem força constitucional. Então, como o Augusto Aras, que era o Procurador-Geral da República, não cumpriu a sua obrigação, o Supremo pôde fazer. Pode passar para frente? Bom, aí, uma outra coisa. Nós estamos discutindo aqui. A Constituição fala que nós temos separação de poderes. Né? O que é separação de poderes? É uma ideia antiga do direito constitucional do século XIX, que diz o seguinte, que você precisa de separar o poder do Estado em funções harmônicas para que o poder não fique concentrado em um só. Dentro dessa função, não pode o Poder Judiciário processar um membro do Poder Legislativo, que é outro poder, sem que esse poder autorize. Né? Então, tem a notícia aí da Renata Souza. Grave. Por 315 votos, a Câmara dos Deputados aprovou a suspensão da ação penal contra o deputado bolsonarista Ramagem por envolvimento na tentativa de golpe de Estado. Jair Bolsonaro, Valdemar Costa Neto, Braga Neto e outros também foram beneficiados pela decisão. Por quê? Porque o Poder Legislativo entendeu que ele poderia sustar todas as decisões nos processos da ação penal que investiga o 8 de janeiro, e isso não pode ser feito. Por quê? Porque a lei fala que você, depois da diplomação, não poderá ser processado sem a licença. Dos 5 crimes
em que o deputado Ramagem é acusado, 2 deles aconteceram depois da diplomação. A diplomação dele foi dia 12 de dezembro, então esses 2 crimes, o Supremo não vai tratar deles nesse momento, só quando ele não tiver mandato mais. Os outros 3 crimes, e depois, daqui a pouco a gente vai ver quais são, o Supremo tem que continuar. O que aconteceu? Para surpresa de ninguém, a Câmara do Supremo, que trata disso, afastou isso aqui. E outra coisa, o Poder Judiciário não poderia incluir aí outros supostos criminosos que não possuem mandato. Por quê? Porque o artigo 53 da Constituição não permite isso. A suspensão do processo penal é só contra o membro do Poder Legislativo. Os outros não possuem mandato. Valdemar não possui mandato, Jair não possui mandato e Braga não possui mandato. Pode passar para frente. Bom, o Ulisses Guimarães, né, quando promulgou a Constituição, no dia 5 de outubro de 1988, ele falou uma frase que a gente tem que repetir quase todos os dias agora. Eu sou professor de Direito Constitucional. Eu tenho que repetir isso para os meus alunos na hora que eu entro na sala de aula, daí a 5 minutos, e a hora de sair, eu falo para eles orarem esta frase aí na hora de dormir. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito. Rasgar a Constituição, trancar as portas do parlamento, patriotas, garrotear a liberdade, mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. Quando, após tantos anos de lutas e sacrifícios, promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia, bradamos por imposição de sua honra. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Ódio e nojo. Isso não pode se repetir. Pode passar? Bom, aqui só... eu não sei como é que está o meu tempo, aí avise, por favor, Robson. Tá? Pode deixar, professor, ainda tem um tempinho. Tá bom. Olha, aqui no Brasil, gente, nós estamos tratando de constitucional, a hierarquia das leis aqui no Brasil é essa hierarquia tradicional aí, né? Eu fiz até um triângulo amarelo aí, ó. Então, a maior lei do Brasil é a Constituição. Abaixo dela, tudo tem que ser constitucional. Aquilo que é regra, a dignidade da pessoa humana. Qualquer lei que for contra a dignidade da pessoa humana, ela é inconstitucional. A dignidade da pessoa humana é cláusula pétrea da Constituição, não pode ser reformada. O Estado Democrático de Direito também. Então, a hierarquia tradicional é Constituição, emenda à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, medidas provisórias, lei de delegados, etc. Está lá no artigo 59, que é o artigo original de 1988. Só que em 2004, nós tivemos uma modificação muito relevante. Pode passar para o próximo quadro? Então, o que acontece? Num recurso especial 463-343 do Supremo Tribunal Federal, foi pedido ao Supremo se os tratados de direitos humanos, dos quais o Brasil é signatário, se ele entraria no corpo da Constituição. O relator foi o ministro Gilmar Mendes, que está aí até hoje, né? Então, ele disse o seguinte, na decisão dele, que se o Tratado de Direitos Humanos obedecer o artigo 60 da Constituição, que trata da emenda à Constituição, o que o artigo 60 fala? Você pode emendar a Constituição desde que haja 2 votações favoráveis na Câmara dos Deputados, 2 no Senado, com 3/5 dos votos. Então, com maioria que não pode ser modificada, 3/5 dos membros da Câmara dos Deputados, 3/5 dos senadores. Se o tratado for acolhido pelo Congresso brasileiro, esse tratado de direitos humanos entra dentro do ordenamento jurídico como se fosse
parte da Constituição. O primeiro tratado que sofreu essa influência foi a Declaração de Direitos da Pessoa com Deficiência de 2006. Então, tudo aquilo que está na Declaração de Direitos da Pessoa com Deficiência tem força constitucional. E mais do que isso, aí foram feitas outras consultas. O Pacto de San José, da Costa Rica, que é a Declaração Interamericana de Direitos Humanos, também entrou nesse rol. Por quê? Porque ela foi aprovada pelo Congresso da época. Isso é de uma importância inominável, gente. E pouco explorado pela sociedade civil brasileira. Nós temos 2 grupos hoje no Brasil que fazem advocacia estratégica de direitos humanos. Eu sou do Movimento Nacional de Direitos Humanos, agora a gente quer fazer uma em cada região do Brasil para a gente discutir isso. Tem muita coisa que a gente precisa de aprofundar para lutar por direitos humanos daquilo que o Congresso brasileiro já aprovou e que é constitucional e que, no entanto, a gente não cobra, né? Recentemente, em 2022, o Brasil foi condenado por conta da morte do Gabriel Salles Pimenta, um advogado lá de Marabá, no Pará, né? E o Brasil é obrigado, em vista da condenação, em fazer uma lei que proteja defensores e defensoras de direitos humanos, ambientalistas e jornalistas. Então, hoje está acontecendo audiências públicas, da mesma forma, a lei Maria da Penha surgiu por conta disso, o Poder Judiciário brasileiro não deu conta de julgar com justiça as reclamações da Maria da Penha, ela entrou na Corte Interamericana, a Corte Interamericana condenou o Brasil foi obrigado a fazer esse grande sistema de proteção das mulheres no Brasil, mas isso não faz com que a gente não se esqueça de que a cada 13 minutos uma mulher é morta no Brasil por feminicídio. A cada 13 minutos. A gente não pode esquecer isso. Nós temos uma lei, nós temos que lutar pela manutenção da lei, temos que ter estrutura, mas a gente não pode esquecer que a violência está aí, que o desrespeito aos direitos humanos está aí. A gente não pode esquecer disso. Então, os tratados internacionais de direitos humanos entraram na Constituição, a gente tem hoje um amparo legal. Tudo que a gente for cobrar, a gente pode demorar um pouco mais, mas a gente vai ter condições de fazer. Pode passar, por favor? Bom, está sendo discutida aí a anistia, né? A anistia, como está sendo discutida aí para os criminosos do 8 de janeiro, o Supremo vai derrubar ela. Ela é tão genérica que ela permite anistiar qualquer coisa. Isso não pode acontecer. E outra coisa, há uma tentativa no projeto de lei, tem 3 projetos de lei correndo, um é do Ramagem, e os projetos de lei atentam diretamente contra o Estado Democrático de Direito. Quem zela pela Constituição, artigo 102, é o Supremo Tribunal Federal. Aí você pode dizer assim, mas algumas pessoas com quem a gente convive, mas a mulher do batom, o que apareceu foi o batom, mas ela estava lá financiada por gente que a gente precisa descobrir quem é ainda. Ela estava lá sob a cobertura dos militares que impediram a Polícia Militar do Distrito Federal de parar os acampamentos. A gente não pode esquecer disso. A gente não pode esquecer de que não é possível fazer uma estrutura daquela com comida, banheiro, restaurante, viagens, gente ficando lá sem ter renda. Não é possível fazer isso sem ter tido um financiamento, e aquilo foi programado, né? A gente vai verificar. Eu, por dever de ofício, leio todas as decisões integralmente, os processos, sempre que são disponibilizados. Eu li
a denúncia da Polícia Federal contra os que tentaram golpe de Estado no 8 de janeiro é irrefutável, gente. Uhum. Cada passo tem uma prova. Então, o criminoso que gera a prova é um negócio muito... E as provas estavam todas lá, nós vamos ver daqui a pouco. Então, hoje, a gente precisa de aprofundar a discussão sobre o Estado Democrático de Direito. Por quê? Porque isso é fundamental para discutir a democracia. Pode passar para frente? Aí tem uma Constituição queimada, né, que foi do 8 de janeiro. O processo está lá no Supremo Tribunal Federal. Como é que está a fase desse processo agora? Você está ouvindo as testemunhas de defesa, né? Houve aí uma possível quebra da garantia do devido processo legal, porque o ex-presidente ligou para o vice-presidente para dizer para ele o que ele tinha que apresentar no depoimento. Isso pode ser entendido como cerceamento da testemunha. Isso pode levar à prisão preventiva de quem provocou isso, né? O advogado do Bolsonaro, que é um advogado muito esperto, muito técnico, ele disse assim que ligou só para chamar o Mourão para fazer para ser testemunha de defesa. Mas quebrar o sigilo telefônico, isso pode dar um problema descomunal para quem ligou para tentar influir naquilo que a pessoa ia fazer de depoimento na justiça. Pode passar para frente? Bom, gente, a letrinha está pequena aí, depois, Robson, passa essa apresentação, se quiser aí. Esse aqui é o decreto do golpe. Tem muita gente falando assim, não existia nada organizado, não. Foi feito um decreto. Se você pegar lá na apresentação anterior, aquilo que estava lá no AI-5, você vai ver a semelhança. Está aqui, ó. Decreto de 2022. Né? Decreto Estado de Sítio previsto nos artigos 136, 140 e 141 da Constituição, com vistas a restabelecer a ordem e a paz institucional, a ser aplicado no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral para apuração de suspeição, abuso de poder e medidas inconstitucionais e ilegais levadas a efeito pela presidência e membros do tribunal, verificado através de fatos ocorridos antes, durante e após o processo presidencial de 2022. Decreta. Fica decretado com fundamento no artigo tal, estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral. Vocês viram isso aqui? Esse aqui é um texto que foi levado para o presidente da República assinar e que previa a invasão do tribunal, a destituição de todos os membros do tribunal e a sua prisão, a nomeação de uma comissão feita por militares para fazer nova eleição, tá? E para julgar os processos, tem um trecho do decreto aqui que é o mesmo do AI-5. O judiciário não entraria mais na discussão. Quem decidiria seria esse grupo aí nomeado de acordo com os interesses de quem estava lá no poder. Tá? Esse decreto aqui foi achado na casa do general Heleno e num computador preso na sede do Partido Liberal. Pode passar? Uhum. Aí depois tem outras coisas lá, né? A comissão de regularidade eleitoral criada seriam 8 membros do Ministério da Defesa, incluindo a presidência, 2 membros do Ministério Público Federal, 2 membros da Polícia Federal, 1 membro do Senado Federal, 1 membro da Câmara, 1 membro do Tribunal de Contas da União, 1 membro da Advocacia Geral da União e 1 membro da Controladoria Geral da União. Esse aqui era o formato do golpe. Era uma tentativa de anular as eleições que foram perdidas para poder impedir a posse. Vocês estão vendo aí todas as discussões. Para mim, não tem militar que tenha sido legalista. Legalista era declarar e prender a pessoa que apresentou essa minuta no dia da reunião. Pode passar para frente? Bom, olha, contradição das contradições, né?
algumas coisas aqui. O Índice de Coincidências Inimagináveis, o ICE. Quando a Dilma estava muito pressionada, né, aqui a gente poderia fazer uma longa discussão para falar o que foi a Lava Jato, né? A Lava Jato foi uma ação de lawfare, né? Usar o poder judiciário para perseguir uma pessoa até o ponto de prender essa pessoa, isso chama lawfare, da teoria de direito internacional, e é admitida hoje no Brasil. Lawfare é isso. Se a gente fosse discutir aqui até onde estavam os interesses econômicos dos Estados Unidos e da China, por exemplo, em controlar a expansão das empresas de construção brasileiras para o mundo, para a África, especialmente, né? A gente tem que discutir também por que a Lava Jato está tão ligada à discussão da Petrobras por conta do pré-sal, que seria destinado, sobretudo, à educação, e depois, no governo do Temeroso, e por conta de uma emenda constitucional feita pelo deputado José Serra, tudo isso que era do pré-sal foi automaticamente transferido para a iniciativa privada. A Dilma foi deposta por 3 coisas: por manter o projeto do pré-sal na Petrobras sobre a orientação da nação brasileira, por ter feito a Comissão da Verdade e exposto todos os crimes de forma inequívoca, tá? E depois, por conta, eu tinha falado uma outra, por conta da seriedade dela de não aceitar fazer negociação baixa. Essas 3 coisas. Mas as 2 coisas fundamentais foi a tentativa de fazer a riqueza da Petrobras voltar para o Brasil e a Comissão da Verdade. Né? Você vê que isso que a gente está discutindo aqui, aquela discussão que a gente está fazendo dos militares considerarem donos do Brasil, quando eles são expostos, quem tiver a paciência de olhar o que a Comissão da Verdade fez, as estaduais, a descoberta da Casa da Morte, a descoberta de pessoas que levavam os presos políticos para serem queimadas numa usina de açúcar. Isso não estava exposto, estava escondido. E agora há uma tentativa, inclusive, de acabar com os arquivos que estão aí. Há uma luta da sociedade civil para manter esses arquivos. Aqueles que estavam na vala de Peru, gente, até hoje a gente não sabe quem foi. Só se identificou 6 pessoas. São mais de 500 ossadas. Bom, por que eu estou falando isso? Porque a Dilma foi tão pressionada pela sociedade, pelo establishment, que ela teve que fazer uma lei contra a corrupção. A lei contra a corrupção e contra as organizações criminosas fez com que se prendesse lideranças do movimento social. O caso do Valdir, aqui em Goiás, foi em razão desta lei. Por que eu estou falando? Contradição das contradições. Quem assina a lei que vai punir ele mesmo é o Bolsonaro. Porque a lei que acaba com a Lei de Segurança Nacional de 1983 e que acaba com o decreto dos crimes de segurança nacional, só foi votada agora em 2022. Olha para vocês verem a distância disso. E essa lei inclui no Código Penal os artigos que estão condenando as pessoas do 8 de janeiro. O Código Penal nosso é de 1940, então, a cada vez que você vai modificando, você vai incluindo nos arquivos existentes. Então, e colocando a letra do alfabeto seguinte para dizer que modificou. Então, a lei 14.197/2021 acrescenta no Código Penal esses crimes aí, ó. Dos crimes contra as instituições democráticas. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Esse crime não existia com essa configuração. Isso é um tipo penal. Artigo 359-L e 359-M.
tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado democrático de direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Aí tem uma pena, tá? Pena, reclusão de 4 a 8 anos, além da pena correspondente à violência. Aí tem muita gente falando assim, coitada da mulher do batom, pegou não sei o quê. Gente, quem estabelece dosimetria da pena é o Poder Legislativo. O Poder Judiciário aplica a dosimetria. Uhum. Tá? O que ela vai fazer? Ah, essa pessoa cometeu esse crime de 4 anos. Aí tem um crime de uma violência. Ela agrediu uma pessoa, bateu numa policial, tentou matar uma policial. Aí, artigo 129 do Código Penal. Você junta essas duas penas e, chegando a estas penas, você vai chegar à pena da condenação. Isso não sai da cabeça de quem está julgando, não. E sai do Poder Legislativo. Né? Porque fica parecendo assim, coitado, agora não pode nem usar um batom. Não é isso. Houve uma intenção orquestrada de invasão da sede dos 3 poderes, e o poder mais atingido foi o Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário impediu que houvesse o controle de uma ditadura novamente. Então, aí tem lá, golpe de Estado. Tentar, olha aqui, ó, tipo penal, tentar. Sabe por quê? Não pode. Ah, mas não houve o golpe. Houve só uma tentativa. Pois é, se houvesse o golpe, o Alexandre, pelos planos, Alexandre de Moraes morto, Lula morto, Alckmin morto e Zé Disseu morto. Esse é o plano. Se houvesse o golpe, nada disso aqui valeria. Então, você pune a tentativa, porque existindo o golpe, você tem uma outra estrutura constitucional e jurídica que vai punir. Então, você pune a tentativa. Tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. E aqui é independente do governo. Nós estamos falando agora do governo Lula. Vamos supor que fosse um outro presidente da República. Seria crime da mesma natureza. E pena, 4 a 12 anos, além da pena correspondente. Pode passar? É porque tem outros 2 aí, né? Crimes contra o funcionamento das instituições democráticas no processo eleitoral. Artigo 359-N e P. Impedir ou perturbar a eleição ou aferir a aferição de seu resultado mediante violação indevida de mecanismo de segurança do sistema eletrônico de votação estabelecido pela Justiça Eleitoral. Pena, reclusão de 3 a 6 anos e multa. Depois a outra, restringir, impedir, dificultar com emprego de violência física, sexual, psicológica, exercício de direitos políticos a qualquer pessoa em razão de seu sexo, raça, cor, etnia, religião, procedência nacional. Reclusão de 3 a 6 anos, tá? Por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Porque esse é o ordenamento jurídico hoje. Né? E ainda bem que existe isso. Pode passar, nós estamos terminando, eu acho. Professor, acho que foi o último. Foi? Não, então era isso mesmo. Então, bom, resumindo, nós tratamos de Constituição, né? Nós ainda temos muito que fazer para que a Constituição valha plenamente, tá? Nós tratamos de direitos humanos e tratamos de democracia. A democracia não é algo que está no ar, não. Não é algo que está fora da vida da gente, não. Quando você tolera comportamentos como os existentes hoje, a gente vai ter que pedir bênção ao Hitler depois. Aqui nós estamos numa discussão de manutenção da estrutura brasileira de um Estado democrático que ainda tem que garantir o direito para a maioria das populações no Brasil. Essa é uma missão geracional, né? Nós temos que entregar para os nossos filhos
esse lugar que nós moramos melhor do que o que a gente encontrou. Embora, como dizia o Noel Bandeira, a vida é a arte do encontro, embora haja muito desencontro pela vida, viu? Uhum. Quando a gente pensa que as coisas estão tranquilas, o Senado aprova uma boiada para acabar com o meio ambiente, num país que vai sediar a COP30. Quando a Marina, que está ali representando a defesa do meio ambiente, é agredida tão absurdamente, de forma misógina, violenta, machista. A agressão é a Marina, mas é a natureza. É a defesa do meio ambiente. Coisas que a gente não pode tolerar. Porque quem tolera esse tipo de coisa vai ter que dormir com Hitler depois. Bom, desculpa se falei demais. Olha, ainda o senhor termina com essa, né? Então, eu queria agradecer, né, por essa aula magnífica, professor Donizete. Eu acho que todo mundo daqui sai, além de com muitas coisas para pensar, incomodado e também disposto a colocar a mão na massa, né? Então, eu queria que a gente reagisse aí a essa aula fantástica do professor Donizete, com as palmas, com o coração. Obrigado, gente. Obrigado. Robson, Oi, Thiago. primeiro agradecer ao Donizete, acho que o que ele trouxe, né, para a aula, fazendo o paralelo com a situação atual, né, com o ideal do nosso curso, né, de criar realmente espaços de resistência e defesa de direitos humanos dentro dos conselhos de direitos, né. Eu só não queria perder a oportunidade de ele comentar sobre a política nacional de participação popular, que lá em 2013, né, foi uma resposta, justamente porque o pessoal tinha saído nas ruas, mas já se gestava aí, né, a saída do esgoto do que a gente está vendo por aí, né, e ela acabou sendo revogada. Eu só queria que você comentasse um pouquinho, porque eu acho importante, principalmente para quem, apesar dela ter sido revogada, né, os ideais que ela trouxe lá, né, de participação popular e etc., para conhecimento, eu acho que é positivo. Eu queria que o senhor comentasse, professor. Eu queria, talvez, Sim. só Sim. a gente fazer um bloco, como a gente está com o horário meio Tá. adiantado, a gente faz um bloco de 3 e aí o senhor comenta. Pode ser? Pode. Alguém mais teria alguma questão ou alguma contribuição? Só levantar a mãozinha que a gente passa aqui a palavra. Mas ninguém, por enquanto? Mota, na verdade, o que me dá a impressão? Essa tem que ser uma luta constante. O Frei Beto tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz assim, que governo e feijão só amolece na pressão. Tá? E aqui a gente precisa voltar a pressionar, entendeu? A gente precisa colocar o tema em pauta, a gente precisa voltar a discutir essas coisas, a gente precisa forçar, embora quando você tem um governo que tem a intenção de abrir possibilidades, eu não sei se vocês têm notado, a gente retomou as conferências municipais, estaduais e nacionais. Isso é uma forma de participação. Lembrando que em todas as leis dessas áreas, as conferências estão garantidas, né? Então, eu já falei agora, recentemente, eu falei agora
na Conferência da Saúde, falei na Conferência de Direitos da Pessoa com Deficiência, agora vou falar na Conferência de Direitos da Pessoa Idosa, em alguns municípios aí, e a gente está notando que isso retomou. Mas nós temos aqui um problema temporal, né? Nós vamos ter que nos desdobrar, quem acredita num projeto de governo popular, de uma forma absurda. Porque esse movimento que a gente está vendo aí do governo Trump e das Big Techs, o objetivo não é atingir Alexandre de Moraes, viu? O objetivo é atingir a estrutura do governo brasileiro e criar as condições para que a gente não vença a próxima eleição. Me parece que a gente está num dique e o dique está se abrindo e a gente não tem como fechar. Porque o que a gente vai fazer, nós que costumamos conversar, ouvir as pessoas, discutir, apresentar argumentos racionais, se você vai fazer isso e chega 15, 20 mensagens a cada 30 segundos, e aqui a gente não pode desconsiderar esse poder. É claro que a gente sabe que foi gasto 92 bilhões de reais para manter a reeleição do ex-presidente, e ele não conseguiu fazer isso. Mas a gente não pode esquecer que a conjuntura internacional hoje, ela não nos favorece. A gente não pode esquecer que o Trump está lá, a gente não pode esquecer que as Big Techs não têm nenhum controle no Brasil, nenhum. Você tem controle em diversos países da Europa, você já tem em alguns países da América Latina. No Brasil, as únicas instituições que não têm responsabilidade sobre o que fazem são as Big Techs. Por quê? Porque a sociedade brasileira foi engambelada lá na discussão no Congresso Nacional, os deputados recuaram e a gente não tem nada hoje. Se o Supremo derrubar o artigo 319 lá do marco regulatório, a gente tem alguma chance, porque o artigo 319 é que diz que o responsável pela postagem é o usuário e não a empresa que presta o serviço. Então, se isso acontecer, né, porque os projetos de leis que estão no Congresso, eles não estão caminhando. Porque a gente tem um Congresso em que o Marcos Rogério lá é um dos inteligentes. Então, nós teremos grandes dificuldades. Mas a gente não pode perder a ideia de que quem faz as coisas é a sociedade. A gente tem que ter o Estado, o governo como aliado, isso é fundamental, né, para a gente desmanchar o que o 4 anos fez. A gente não começou nem a arranhar ainda, né? Se vocês notarem, a estrutura, o orçamento secreto, a gente não começou nem a arranhar isso. Por quê? Porque o atraso é 20 anos de determinadas coisas e a gente vai tentando consolidar. Houve uma demonização da política descontrolada. A política não pode ser demonizada. A política tem que ser feita e a formação política é fundamental. Se você demoniza, você coloca todo mundo no bolo da corrupção. Né? Que foi o que a Lava Jato fez. Né? Mensalão foi um tubo de ensaio e a Lava Jato fez em seguida. Mas a gente não pode deixar de cobrar, de exigir, de organizar, de discutir, mas nós teremos uma batalha muito difícil pela frente. Alguém mais tem alguma pergunta, alguma consideração? Pode abrir o microfone. Oi. Pode fazer? Pode sim, Raíssa.
Eu até tinha comentado, tudo bem? Boa noite. Até comentei na mensagem do grupo. Por exemplo, às vezes eu assisto esse pessoal da Rotan fazendo a caminhada e cantando um hino horrível, de falar que vai matar, né? Tipo, as pessoas que eles vão fazer tortura e tal. E isso ser aceito, assim, quem que faz esses hinos? O senhor sabe? Tipo, dentro da polícia, como é que é aceito isso, entendeu? Como eles saem cantando isso na rua? Ali na Rua 8, no centro, tem lá uma escola de formação de militares, uma coisa assim, perto ali da área do lazer. E aí tem crianças que os pais pagam para levar lá para cantar essas músicas aí. Você está entendendo o nível que nós chegamos? Aqui tem uma discussão muito grande, porque quem resolve isso aqui é este grupo que forma militares, né? Isso tudo passa a ser organizado a partir de 1969, quando você tem uma união da Polícia Militar com as Forças Armadas. Até hoje, a Polícia Militar é força auxiliar. Os governos não têm hoje controle da discussão com as polícias militares estaduais. E as polícias militares estaduais, aqui em Goiás é mais grave ainda, porque eles entraram no mundo do ensino, né? Só para vocês terem uma ideia, eu sou do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, Sintego, 36% das escolas estaduais estão na mão dos militares. Então não é possível você fazer greve mais. Não é possível você fazer uma discussão pedagógica aprofundada. Não, a repressão lá dentro e a sociedade ainda apoia, achando que a melhoria da qualidade liga-se à disciplina. Mas eu estava começando a falar disso aqui, está acontecendo em Brasília essa semana uma discussão sobre o Lewandowski, ministro da Justiça, apresentou uma ideia que talvez possa ser uma saída para essa situação, de que você tenha uma autoridade nacional para tratar de segurança pública. Isso foi feito na Itália, né? Lá na Itália é a autoridade contra a máfia. E por quê? Porque se você não mexer nessa estrutura que está aí hoje, né? Então existem duas brigas. O governador de Goiás, né? Dessa família que matava os adversários e pendurava a orelha no quintal de casa, o governador de Goiás diz que é necessário fazer uma mudança na Constituição para que os estados tenham autonomia, inclusive, para legislar sobre coisas penais, porque o artigo 222 da Constituição fala que direito penal é normatizado só pela União. Então, tem essa briga aí. E tem a briga do Lewandowski de tentar dar uma ordenada nisso. Por quê? Porque eu não sei se vocês se lembram do filme Tropa de Elite 2. Quando o filme está terminando, os dois olham para o prédio em Brasília, para o eixo monumental ali dos ministérios, o Palácio Planalto, e os dois dizem assim: o nosso objetivo agora é chegar aí. O que aconteceu? Nós entramos numa encruzilhada de falta de educação popular, de organização política, de formação política, em que o governo Bolsonaro foi isso, foi a entrada do crime organizado. E o crime organizado hoje, ele ainda tenta entrar no governo federal, mas ele foi os estados e os pequenos municípios. Quem está financiando campanha hoje é esse grupo aqui. Você notar a quantidade de empresas, essas coisas, nós vamos ter que enfrentar isso, a sociedade brasileira tem que enfrentar isso, porque depois nós vamos perder essa batalha. Nós temos que ter uma autoridade nacional, a Marinha é a autoridade nacional do clima. Parece que não tem nada, mas nós tivemos a maior redução de desmatamento feito no silêncio. Então, nós precisamos discutir isso. E a gente vai ter que
conversar com todo mundo aí, com o movimento de policiais antifascistas, mas também com o movimento de policiais que são fascistas. Porque nós estamos perdendo essa disputa, nós estamos perdendo cada vez mais ela. E aí, a sociedade também... Eu sou professor há muito tempo, nunca colocaria meus filhos num colégio militar, né? Até porque eu sou doutor em educação, sei que o que é feito ali é alguma coisa parecida com educação. E há uma transferência explicada pela psicologia de que o pai não controla os filhos, joga o filho lá na escola para que a escola controle os filhos, e não há controle, nem da escola, nem dos pais, né? Mas, e aí a gente precisa, a gente vai ter que discutir muita coisa. Uma das coisas fundamentais para mexer nisso aí, por quê? Porque há uma tentativa, existem projetos lá, de mexer no currículo das escolas militares. O especialista em logística, General Pazuello, assumiu o Ministério da Saúde e, na primeira leva de cilindro de oxigênio, errou a localidade geográfica. Ao invés de mandar para Manaus, mandou para Macapá. Especialista em logística, né? Então, e ele era o primeiro da turma. O coronel Cid era o primeiro da AMAN. O cara produziu tanta prova contra ele que ele teve que fazer um acordo judicial, porque senão ele ia passar o resto da sua pobre vida na cadeia. E esse era o primeiro colocado da escola militar das Agulhas Negras. Então tem um erro aqui. Eles ensinam nos currículos, e agora nas escolas cívico-militares e militares, um medo do comunismo. A única proximidade que o Brasil teve com os comunistas foi na disputa Brasil e Rússia na Copa de 1982. Nunca chegou nisso. Aliás, os comunistas brasileiros, se forem igual o Aldo Rebelo, né, que era comunista, agora é defensor dos militares, mas aqui é só para dizer que isso a gente vai ter que mexer. É dinheiro público. A mãe é dinheiro público. O que se ensina, o que se está se ensinando nisso, uma coisa que a Guerra Fria terminou há quantos anos? Esse monstro do saco, que é o comunismo, que é isso? Né? Qualquer coisa agora, se você for divergir de uma coisa que é completamente liberal, você virou comunista. Bom. Pessoal, a gente vai chegando aí no nosso horário combinado, mas, né, a gente quer também ir reverberando aquilo que o professor Donizete foi nos falando, foi nos ajudando a entender e reafirmando o nosso compromisso, né? Compromisso com a democracia, porque eu acho que essa aula nos ajudou e nos reforçou isso, né? Temos que ter compromisso com a democracia. Professor Donizete, muito, muito obrigado. Não há de quê. Não há de quê. Precisando, estou aí. Olha aí, a primeira aula do curso o senhor já jogou lá em cima, né? Então a gente vai ter um desafio aí nas próximas aulas para os próximos professores. Então, muito obrigado, né? Que a gente possa ir também trilhando junto esse caminho e apostando nisso que a gente tem de melhor, né? Que é a democracia brasileira. Muito obrigado, hein? Não há de quê, gente. Boa noite, bom descanso aí para vocês, bom curso, tá? Até mais, tchau. Até mais. E, pessoal, a gente, antes da gente sair, eu tenho só 3 recadinhos para vocês. Primeiro, né, a nossa próxima aula está marcada aí para o dia 9, então dia 9 do 6, e aí essa aula, para quem estiver em Goiânia, vai ser presencial, tá? Então, para as pessoas que moram aí perto de Goiânia, quiserem conhecer o Cajueiro, né, que está promovendo esse curso, vai ter oportunidade. Então, dia 9 vai ser presencial, e aí a gente também vai transmitir via Meets para galera que está em outras regiões do Brasil, tá? Então, esse é um recado. Outro recado é para que a gente acesse a plataforma, né? Então,
como a gente tem falado, né? O curso, ele acontece 80% dentro da nossa plataforma, né? Lá a gente vai ter acesso aos textos, às leituras, aquilo que vão ajudando também a ilustrar cada temática. A aula é isso, né? A aula é para a gente aprofundar, ou para a gente se provocar, ou para a gente partilhar. E a gente sabe que aí 1 hora e meia de aula, a gente não dá conta de todo o conteúdo, né? Então, a plataforma está aí para isso. Então, peço que vocês acessem, assumam esse compromisso também com esse projeto, né? A gente mandou mensagem essa semana falando que caso, né, tenha pessoas que não acessaram a plataforma até dia 30, a gente vai estar revendo a matrícula, né? Porque a gente precisa também do compromisso e também de pessoas que façam esse caminho com a gente. Então, se você ainda não acessou, até hoje, faça isso, né, para que a gente também possa ir cumprindo o nosso compromisso com vocês. E um outro alerta bastante importante é que vocês corrijam os dados. Tá? Tem muita gente ainda com os dados errados na plataforma, e-mail, nome, WhatsApp, telefone. Então, quando vocês acessarem da próxima vez, vão lá no seu perfil e confiram os dados, né? Caso esteja alguma coisa errada, fale para a gente, que a gente vai ajudando a arrumar, tá bom? Então, eu peço que vocês façam esse movimento para que a gente possa também, no final, todo mundo ter o seu certificado e tudo certinho. Beleza? Então, uma boa noite, um bom resto de semana. Vamos juntos e juntas aí nesse caminho. Amanhã a aula já vai estar disponível também na plataforma. Beleza, gente? Um beijo e até a próxima.